Então, nós vamos falar sobre a lição de número 9, a fé que move montanha. E é um pouco da continuação e é basicamente o mesmo assunto em pauta da aula passada, que era o escudo da fé. E confesso aos irmãos que é um tema um tanto amplo, vasto, mexe com convicções individuais de cada um. E eu gostaria de nós trocarmos experiências aqui nesta noite. Cada um pode falar a respeito da sua fé, à medida que o assunto vai evoluindo, experiências que teve através da sua fé, de algo que buscou de Deus e a sua fé alcançou. Deus abençoou, Deus cuidou, Deus abriu a porta, enfim. Confesso que eu li a revista milhares de vezes, acho que eu li até dormindo às vezes. Eu não conseguia evoluir muito, confesso aos irmãos, porque, como eu disse, é muito amplo e a gente começa a ler, buscar coisas nas escrituras, pesquisar alguma coisa e muitas fontes elas vão levando para lados diferentes. Então, que a gente possa chegar a um consenso neste lugar, nesta noite, para que a nossa fé esteja bem embasada e a gente consiga atingir o objetivo através da nossa fé. E o primeiro deles é a nossa salvação. E através da fé a gente crê para a salvação. E depois é essa mesma fé que vai nos ajudar a nos mantermos no caminho de salvação. E a mesma fé que nos faz crer que Jesus vai voltar nas nuvens para arrebatar e buscar a sua igreja. Então, a fé, ela é ativa, ela é viva, ela precisa ser cultivada, alimentada, exercitada. A fé não é algo que se tem e pronto, senão ela cai no esquecimento. Então, volta e meia aí a gente está com umas lutinhas por aí, né? E se a gente for refletir no nosso dia a dia, quando a gente não tem luta, praticamente a nossa fé ela fica meio estagnada, stand-by, esperando alguma ação para ser acionada, porque a gente ora menos, a gente jejua menos, quem sabe a gente vem até menos nos cultos, né? Mas quando a necessidade bate a porta, a gente descobre que tem fé, passa a orar mais, passa a jejuar mais, passa a vir mais no culto, passa a buscar a Deus, na expectativa que Deus vá fazer alguma coisa ao nosso respeito. E glória a Deus, que a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã, elas não têm fim, e Deus sempre escuta as nossas orações, e Deus responde segundo a sua vontade. Amém? Então vamos entrar na lição propriamente dita. O texto base está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24. Eu vou ler o primeiro e gostaria de ler um, se possível, me ajudasse. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes receber, e será assim convosco. Amém? Eu gostaria que, se alguém está com a Bíblia aberta aí, possa ler o versículo 25 também. E quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas.
Amém? Então eu creio que o 25 está conectado ao restante dos versículos anteriores, ele está dentro deste texto, deste contexto. E sempre que eu li esta narrativa bíblica, eu nunca consegui separar esse versículo 25 dos versículos anteriores. E o 26 também. Mas, se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ele está entre conchetes, então ele não está em todas as traduções bíblicas. Normalmente a gente não lê, mas o 25 a gente pode ler com tranquilidade, que ele faz parte deste texto, e eu gostaria de inserir ele na lição também. Introdução. Tende fé em Deus. Jesus, ao falar estas palavras, não as declara como uma pergunta, mas sim como uma afirmação. E na sequência ele fala sobre um monte, o qual pela fé poderíamos mover de lugar. Poderia ser esse uma afirmação literal? Pode ser literal, sim, pois não existe limite para a fé. E isso são palavras de Jesus. Nada vos será impossível. Aqui está escrito ali a referência a Mateus 19 e 20, mas na realidade é Mateus 17 e 20. No entanto, esta passagem bíblica, Jesus não estava se referindo ao monte como uma descrição topográfica, mas sim como uma figura, um símbolo, uma mensagem mais profunda. Este monte é um monte espiritual, daqueles que muitas vezes parecem intransponíveis. Representa aquelas dificuldades que, de tão grandes que são, até nos fazem pensar em desistir da caminhada da fé. Jesus não está falando para ficarmos lançando os montes da terra no mar, mas sim os montes espirituais. Abordando só essa parte no tema da introdução, quando ele fala em símbolos, nós precisamos sempre ter em mente, quando nós vamos ler a Bíblia, estudar, enfim, que a Bíblia ela traz muitas figuras de linguagem, ela traz muitos tipos, ela traz muita simbologia, em que se usa uma coisa aparente, local, cotidiana, da realidade das pessoas, para que em cima disso Jesus ensinasse, através daquilo, um princípio espiritual. Amém? Então, dentro deste contexto aqui, da fé que move montanhas, quando Jesus está falando para os seus discípulos que se eles tivessem fé, eles poderiam ordenar que aquela montanha se levantasse dali e fosse jogada no mar. O próprio autor está dizendo aqui que pode ser literal, sim, embora a gente não ache nenhum exemplo bíblico de tal fato semelhante, até porque não foi necessário até os tempos de Jesus e da igreja primitiva, e muito menos hoje, de que seria proveitoso um monte e se jogar no mar. Na realidade, Jesus estava ensinando um outro princípio espiritual. Então, quando Jesus disse a esse monte, porque eles estavam no Monte das Oliveiras, e Jesus então quando diz, este monte é dentro de um lugar conhecido e real, e fazia parte da rotina, do cotidiano deles. Então Jesus estava dizendo, olha, esse monte que vocês estão pisando, que faz parte da vida deles, que vocês já subiram e desceram inúmeras vezes comigo, vocês podem dizer que esse monte se erga e se lance no mar, mas para isso é necessário ter fé. O que mais nós poderíamos exemplificar para ficar mais claro isso? Por exemplo, cordeiro na Bíblia, quando a gente fala em cordeiro, a gente se lembra logo de quem? Jesus. Então, num primeiro momento, ele está falando para aquele público que
que tinha cordeiro, que tinha ovelhas, mas tinha, através do cordeiro, uma revelação espiritual, que seria Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O óleo representa a unção, representa o Espírito Santo. A água representa também a palavra. O que mais que nós podemos dizer? Alguém tem mais algum tipo, mais algum exemplo que queira falar aí? O vinho representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, Santa Ceia, né? O pão representa o corpo de Cristo. O que mais? O fogo representa como um símbolo do Espírito Santo. Então tudo isso é linguagem figurada bíblica, falando a respeito de alguma coisa da rotina, do dia a dia que eles viviam, experimentavam, conviviam, e dentro disso então Jesus ensinava através daquilo que eles tinham conhecimento, um princípio, uma verdade espiritual que se relacionava com aquele assunto. Então a introdução é isso que o autor da revista está querendo nos transmitir também, que o milagre do monte ele pode ser literal, sim, Jesus tem poder para fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de milagre, né? Mas ele também traz uma verdade espiritual, e ele acaba associando então este monte às dificuldades espirituais do nosso dia, da nossa rotina, né? As lutas, os problemas, as enfermidades, as perseguições, enfim, o autor então ele classifica tudo isso como uma montanha na vida de cada um de nós. Ora é uma coisa, ora é outra, e a todo momento esta precisa ser vencida. Precisamos ter fé para conseguir vencer e transpor este monte e essa barreira na vida de cada um. Tem muitos outros momentos assim, né? Jesus ele transpõe essa barreira física, né? Para uma esfera espiritual, né? Para algo mais profundo. No contexto que eles estavam ali, eles estavam admirados de que a figueira tinha secado. Jesus tinha procurado fruto, não tinha fruto, e ninguém mais vai. Ele amaldiçoou a figueira ali, né? E daí eles se admirou, né? Olha só. Aí Jesus pega e vai pro íntimo da situação, né? Eles acharam aquilo tão surpreendente. Aí Jesus ressignifica toda aquela situação, né? Assim como ele fez também com a questão de que até nós falamos em outras escolas que Jesus ele vai na fonte do problema, né? Na raiz, como o caso do adultério, não matarás, não adulterarás. Ele não foi simplesmente na parte do ato físico em si, ele foi lá na mente, no desejo, no olhar, né? No pensamento, e ali já traz o homem para uma responsabilidade maior, né? E também a sua visão, que até então estava limitada, ela se expande, seja para reconhecer o seu pecado, seja para reconhecer o poder de Deus também, né? Amém. Essa passagem ela está dentro de um outro contexto, né? Então é sempre bom quando a gente lê a Bíblia, a gente busque ler o texto e o contexto. O contexto imediato, normalmente às vezes é um capítulo antes, né? Ou no início do capítulo, um depois, para a gente se situar dentro da história. E sempre que a gente não identifica isso, é bom a gente ir retrocedendo no texto até achar a origem daquele assunto, aonde iniciou, para que a gente se situe. Porque nenhum versículo ele está solto na Bíblia sem nenhum propósito. Esse que a gente está lendo aqui parece que ficou totalmente desconexo, né? Jesus ele está indo para Jerusalém, ele entra em Jerusalém e é aclamado, né? Toda aquela Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele vai ao templo e ele sai, e no dia seguinte ele amaldiçoa a figueira. E é interessante que quando ele olha para a figueira de longe, a figueira tinha a aparência que dava fruto, tinha folhas, mas quando Jesus chega perto, nada tinha. Então isso
está relacionado ao templo, ao culto, aos fariseus, aos saduceus, a toda aquela turma que não adorava mais a Deus em espírito e em verdade. Era um mero ritual. Então Jesus disse: nunca mais se coma fruto de ti. E prontamente já vira e Pedro já diz: ó, mestre, a figueira que amaldiçoou, ela secou rapidamente. E Jesus já disse: se vocês tiverem fé, vocês vão ordenar esse monte, se jogue no mar e ele vai se lançar. Se tem problema, e vocês creem e têm fé, vocês podem orar, profetizar, que vai acontecer em nome de Jesus. Então a gente sempre precisa estar conectado ao texto e ao contexto daquele assunto, porque às vezes só o versículo em si não se explica, mas no contexto tu vai entender o que aquele versículo está representando. Essa é bem importante, como eu estou falando, né? Porque tu tem o contexto imediato, que está no entorno do texto, né? Mas vamos seguir, como ele falou, daí tem o contexto remoto que chama, né? Que daí é o contexto que às vezes pode estar vindo desde lá do capítulo 1, como é o caso às vezes de Romanos lá, né? A gente viu, ele foi desenvolvendo, chegou na luz espiritual, mas um assunto que ele começou a desenvolver lá no capítulo 1, versículo 3. Então, dentro desse contexto aí, Jesus discutiu com eles, curou no templo, fez uma série de coisas, eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia, enfim, toda aquela história de sempre. Né? O templo, que era para ter a presença de Deus e servir de instrumento para curar, para libertar, para adorar, quando isso começou a acontecer, Jesus começou a fazer, eles começaram a questionar: mas com que autoridade tu faz isso? Por que tu faz isso? Outras vezes no dia de sábado, por que no dia de sábado tu faz que não é lícito fazer? Né? Então, tudo isso está dentro deste contexto, né? Jesus estava ensinando esse princípio aos seus discípulos, né? Que tem que tirar da frente aquilo que nos atrapalha de servir a Deus, aquelas lutas, aquelas dificuldades, aqueles problemas. Eles são diferentes, porque nós somos diferentes. Cada um tem a sua história, tem a sua vivência, tem as suas dores. Cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Então a gente tem que saber esta verdade, e através da fé a gente pode mover as coisas que estão diante de nós, nos atrapalhando de servir a Deus. Eu tenho que crer. É como se diz na empresa que eu trabalho, eu passei por uma avaliação há pouco tempo aí, e aí o meu chefe me disse assim: eu não vejo tu fazer muito plano de ação para resolver os problemas. Eu disse: é verdade, eu não faço muito plano de ação, ou quase não faço plano de ação. Vou lá, faço um Word, Excel bonitinho, enfim, PowerPoint, apresento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu disse: tu tens razão, mas tem-se que olhar no todo. O meu setor é saída, eu não posso fazer plano de ação, não tenho tempo. O meu setor é a última etapa do processo, eu não posso atrasar. Então, no meu caso, não é plano de ação, é vir e agir. Sempre assim. Projetos futuros, plano de ação. Rotina diária, vir e agir. Aí ele se tocou e concordou comigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Na nossa vida espiritual, na nossa fé, nós temos que crer, mas algumas coisas nós temos que agir. Se tem coisas que nos atrapalham de servir a Deus, e aqui pode ser simbolizado como uma montanha, tem coisas que a gente ora e tem coisas que a gente faz. Deus me ajuda a vencer essas coisas, mas está sempre lá fazendo aquelas coisas. Ou então, se preferir, tem aquela palavra, né? É melhor cortar uma mão, arrancar um olho e entrar assim no reino do céu, do que ter o corpo completinho e não entrar. Então, Jesus oferece uma outra alternativa, e essa é uma boa. Então, irmãos,
existem muitas coisas que nos atrapalham às vezes. E não adianta só orar e ter fé. Tem coisas que a gente tem que fazer. Ou deixar de fazer, melhor dizendo, para que a gente possa alcançar a vitória. Aqui nessa introdução, ele diz que pode ser literal, é o que nós já falamos aqui, e que nada vos será impossível. Que a fé, ela tem um alcance ilimitado, seria mais ou menos isso, de certa forma, que está sendo colocado aqui na palavra de Jesus. O que os irmãos pensam a respeito disso? Jesus também disse: tudo é possível ao que crê. Será que é isso mesmo? Será que a nossa fé alcança todas as coisas? Será que ela é ilimitada? Os irmãos acham a respeito disso? Jesus disse isso. Existem outros textos na Bíblia, até na quinta-feira, que não é outro programa, né? E ele trouxe alguns textos que a gente já tinha anotado. Por exemplo, quando nesse texto aí Jesus diz que vai ordenar um monte, ele vai se erguer e lançar no mar, se tiver fé, no próprio versículo 25 já há uma barreira. Se tiver em falta com seu irmão, tem que se consertar com ele, para que Deus nos perdoe, para que as nossas orações possam ser ouvidas. A fé, ela alcança coisas ilimitáveis, mas a nossa condição, nosso comportamento, a nossa vida com Deus é que vai demonstrar o alcance da nossa fé. Se eu tiver de mal com alguém, ou tiver alguma coisa contra alguém, eu posso passar o resto da minha vida orando, fazendo propósitos, jejuando e orando, que eu não vou alcançar o objetivo da minha fé. Então eu preciso usar minha fé em primeiro lugar, para que Deus me dê graça, para consertar o que está errado. E depois a minha fé volta a alcançar uma distância mais longa, volta a alcançar o impossível. Então é isso que precisa ficar bem claro para nós às vezes, irmãos. A gente ora e não alcança as coisas. Será que não tem alguma coisa impedindo que essa bênção de Deus, daquilo que a gente está orando, chegue na nossa vida por algum problema que a gente não tratou, que a gente não corrigiu, que a gente não acertou? E muitas vezes é mais fácil colocar a culpa em Deus ou questionar: Deus não me ama, Deus não me abençoa, Deus não me socorre, Deus não me ajuda, etc, etc, etc. Tudo isso a gente já leu na Bíblia que Deus faz. Mas por algum motivo, ou por mais de um motivo, essas coisas podem não acontecer. A gente pode não alcançar aquilo que a gente está orando. Primeiro, por falha nossa, por termos alguma pendência, alguma dívida que precisa ser acertada. Então a oração inicial das nossas vidas, no nosso dia a dia, eu sei que não existe uma regra, cada um tem o seu jeito, o seu método, o seu tempo, enfim. Mas eu creio que sempre o início da oração é pedindo perdão para Deus, que Deus nos purifique de todo pecado e que Deus nos revele se existe alguma coisa errada em nós para que precise ser consertada. Se nós estamos errando com alguém, ou se nós estamos errando diretamente com Deus. Porque a partir do momento em que a gente zera esta pendência, a gente zera esta dívida, parece que a barreira cai e a nossa fé é desbloqueada para alcançar o impossível.
para alcançar o sobrenatural, que o pastor Maci gostava tanto de dizer. Vamos ver qual vai ser o bordão do Rodrigo agora. O pastor Maci era o sobrenatural. Vocês vão ver. E vai ter que dar umas balançadinhas quando o hino ali também. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso que a gente precisa ter um entendimento. Se esforçar, mas da maneira correta. Tirar as barreiras que limitam a nossa fé, que limitam o alcance da nossa fé. Não é nem limitar a nossa fé, é o alcance da nossa fé. Eu posso crer, mas se tem algo errado, a minha fé vai esbarrar logo ali no meu problema. Deus vai olhar para nós e vai dizer: primeiro tem que consertar alguma coisa para a tua fé passar desse monte, porque senão o monte vai continuar no lugar e a fé não vai alcançar aquilo que nós gostaríamos que ela alcançasse. Não quer falar? Atualmente a gente estava conversando em casa sobre uma palavra, né? E daí a gente deu a palavra das orações não serem ouvidas, né? Aí tem ali do seu esposo e a esposa tiverem alguma coisa assim, alguns motivos, né? Então, existem algumas, a gente precisa tudo que creres em meu nome recebereis, mas tem algumas condições também na Bíblia, né? Para que a nossa oração seja ouvida, né? Essa do casal é uma delas, né? Que é importante. Tem uma outra, acho que é que se tivesse um irmão, né? Fala sobre a oferta, dízimo, se não me engano. E se for fazer isso e tem a dívida com o teu irmão, o problema do teu irmão, vai lá, acerta com ele e depois tu vem acertar com Deus. Então, sempre assim. No casal, a mesma coisa. Se houver ali alguma contenda, alguma coisa, isso precisa ser acertado para que as orações não sejam impedidas ou interrompidas. Então veja que o alcance da fé, ele alcança o impossível, mas os nossos problemas limitam o alcance da nossa fé. Então nós precisamos estar atentos a isso, que nós precisamos corrigir tudo e diariamente, constantemente na presença do Senhor. O casal, para que as orações não sejam impedidas. Se eu quero brigar com a minha esposa, não vai dar certo. Deus não vai me revelar a palavra. Eu não vou ter paz no meu coração. Então essas coisas, se eu tenho algo contra o meu irmão, Deus não vai se agradar de mim. E a segunda coisa que precisa ficar entendido, que a nossa fé às vezes não vai alcançar o impossível, é o que está escrito em João, no capítulo 5. E 1 João, capítulo 5, versículo 14, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja que nós já temos duas condições: uma humana nossa, que impede o alcance da nossa fé, impede a nossa fé de avançar para o impossível, para o sobrenatural, que são as nossas falhas, os nossos erros, principalmente contra os nossos irmãos e contra o nosso próximo. Isso desagrada a Deus de uma forma tremenda. Por quê? Porque a igreja, tudo é um espelho do que já acontece no céu. A única pessoa que quis causar bagunça no céu foi Lúcifer, e foi expulso de lá. Nunca mais aconteceu nada. Então, se a igreja é um espelho do céu, Deus não aceita contenda, Deus não aceita briga, Deus não aceita rixa, não aceita partidarismo, não aceita facção, divisão. Então nós precisamos estar cientes que todas estas coisas limitam o alcance da nossa fé. E a segunda questão é que nós temos que orar, mas só vai acontecer se for a vontade de Deus, porque Deus enxerga aquilo que nós não podemos enxergar. Deus jamais vai responder a uma oração de alguém que vai levar essa alguém para a perdição, para a ruína, para o fracasso, para a derrota.
Então, muitas vezes as pessoas estão em contendas um com o outro, enfim, se eu orar, Deus vai pesar a mão sobre ti, vai ver o meu Deus que eu sirvo, não sei o que. Jesus não ensinou a gente a orar assim. Então, quando a gente está orando assim, a gente está com uma raiz de amargura no coração, e aí não adianta a gente querer pedir outra coisa enquanto não arrancar a raiz de amargura no coração. Então, nós precisamos ficar atentos. As coisas são tão sutis, leves e simples às vezes, irmão, que a gente não percebe quando vê tem alguma coisa instalada no nosso coração que vai limitar o alcance da nossa fé. Concordo com o autor, tudo é possível. Concordo com Jesus, que não há impossível, tudo é possível que crê, mas existem outras coisas que dificultam Deus escutar e responder às nossas orações. Acho que é Tiago que fala a respeito da oração, e a gente pede e não recebe porque a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres, deleites, pela nossa própria vontade. Então isso também faz com que a nossa oração não seja respondida, o objetivo não seja alcançado. A fé que move montanhas, no tópico 1, ele vai falar da barreira física, daquilo que gera dificuldades, que gerava dificuldades, que pode gerar dificuldades, e vai fazer essa comparação também com situações espirituais, vai fazer este relacionamento. Uma coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, não estou dizendo esse caso, mas precisa de muita interpretação, revelação, enfim, de uma montanha para dizer que a montanha é espiritual, que aquilo é um problema no teu dia a dia, etc, etc, etc. A gente sempre tem que buscar o melhor entendimento possível dos versículos bíblicos que a gente lê e que a gente estuda. Nem sempre o versículo bíblico tem uma revelação mais profunda, às vezes ele quer dizer aquilo que ele está querendo dizer. E às vezes nós, pregadores, temos uma mania de querer cravar e achar petróleo na Bíblia. E procurar e relacionar e tentar trazer uma revelação, e algumas por aí às vezes chegam a ser absurdas. Então a gente precisa buscar sempre isso, quando for falar, estudar, ler, buscar um entendimento correto, se aquilo ali tem alguma revelação espiritual ou se é simplesmente aquilo que o texto está querendo dizer e pronto. Então a gente precisa sempre ficar atento a esse negócio. Por exemplo, aqui quando ele está falando sobre a montanha, associando os problemas, etc e tal, aquela montanha, o Monte das Oliveiras, entre aspas, eles eram um problema para os discípulos, porque sempre que eles vinham de Betânia, de Betfagé, eles passavam pelos Monte das Oliveiras. Só nesse texto aqui que nós lemos, que Jesus veio, então quando eles vieram, subiram o monte, de cima do Monte das Oliveiras até a entrada do templo, são 3 quilômetros. Desce o templo, tem o Vale de Cedron, depois sobe de novo para entrar no templo. 3 quilômetros do monte até o templo. Eles foram até lá, fora o que já vinham caminhando. Eles estão vindo desde Cafarnaum para a última semana de vida de Jesus, antes de ressuscitar ao terceiro dia, claro. Então eles vêm caminhando, chegam ali, sobe o monte. O monte é um problema, estão cansados de caminhar, não tinha carro. Desceu só do monte até o templo, 3 km a 4 km, olhou o templo, voltou, subiu o monte de novo, desceu o monte, Betânia, no outro dia de manhã, subiu o monte, desceu o monte, Jerusalém. Só aí já foram 4 vezes, já foram 12 km de a pé, ligeirinhos. Então aquele monte, ele também era uma bênção, porque ali ficava o Getsemane, ali Jesus ia orar, ali se reunia com os discípulos, sim, mas o monte físico, dentro deste contexto que nós estamos falando, ele gerava uma dificuldade física, ele gerava muita dificuldade, tinha que subir, descer, enfim, gerava uma certa dificuldade para os discípulos. E Jesus pegou então isso e transmitiu isso para uma outra verdade espiritual, que é outras dificuldades que precisam ser vencidas. Que um monte pode se erguer e ser lançado no mar. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Para um judeu faz todo sentido. Sim. Ser explicado dessa maneira, né? Dessa maneira. Porque parece que no hebraico tu não tem palavras que sejam abstratas, né?
tudo é muito, para eles entenderem assim, um negócio, tu tem que ter algo físico para que eles consigam compreender. A fé judaica, ela sempre é baseada no material, nunca numa revelação espiritual. Então, se você for olhar no Antigo Testamento, você não vai enxergar a palavra fé escrita no Antigo Testamento. Vai enxergar uma vez no livro de Abacuque 2 e 4, que o justo viverá pela fé. E eu não me lembro de um outro versículo, talvez tenha mais um, se não me engano, mas nenhum outro. Por quê? Porque a fé judaica, a palavra fé, que foi traduzida para fé em português, no hebraico é emuná. E ela é um pouco diferente da palavra pistes do grego, que é transliterada como fé para o português. Então, muitas vezes, do hebraico, você não tem uma palavra, né, que tu consiga transmitir literalmente para o português. Então, se aproxima algumas coisas. E a tradução também, às vezes, ela não ajuda muito, né? Não que não ajuda, mas conforme vai evoluindo a linguagem, ela pode ir mudando um pouco o que está escrito, a forma que está escrito, descrito o versículo bíblico, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. Quem tem uma versão atualizada aí? Alguém tem? Romanos 10, 17. Quem tiver uma revista atualizada e o outro uma revista corrigida. Como é que é? 3, 10? 10, 17. 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa que é a revista atualizada. Pela pregação. E a corrigida, quem é que tem aí? Eu tenho. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Viu que num primeiro momento já muda um pouco o entendimento? A fé vem pela pregação. Alguém pregando e alguém ouvindo. Agora, quando fala na corrigida, traz o sentido de alguém está parado e está ouvindo. Então, acaba, às vezes, sutilmente podendo trazer um entendimento diferente, né, das traduções bíblicas. E do hebraico também. O hebraico, a fé no hebraico, emuná, ela fala em confirmar, confirmação. Ela não é uma fé que nem assim o Hebreus, o Pistos, ele vai dizer, né, que vai falar de fidelidade, vai falar de confiança, né, confiança, fidelidade, esperar com confiança que algo Deus vai fazer, né? No hebraico, o emuná, ele quer dizer confirmar aquilo que está escrito. Então, o sentido dessas duas palavras traduzidas por fé, elas se distanciam, às vezes, um pouco. Então, para o hebreu, para o judeu, a fé é a confirmação das Escrituras. Ponto. A fé dele está direcionada para aquilo ali, para a confirmação dos textos da Torá que estão ali descritos. Para nós, a nossa fé já vai mais longe, né? A gente já busca milagres, a gente já busca outras coisas, né? Então, a fé, ela vai tendo traduções um pouquinho diferentes na Bíblia do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, quando a Bíblia vai dizer aí que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus, o pensamento de Paulo, que era judeu, está relacionando a fé à palavra, para que sobre a palavra a nossa fé tivesse sustentação, suporte. Então, é através da palavra que a nossa fé é acrescentada, a nossa fé ela é desenvolvida. E ainda a fé hebraica lá do emuná, ela vem do emun, do amém, que assim seja, né? É a confirmação de alguma coisa que tu está lendo ou que tu está ouvindo, né? Então, quando alguém diz alguma coisa assim, sei lá, os irmãos creem, tipo, amém, então você está confirmando, está concordando com o que está sendo dito. Então, cuidado aí, pode ser alguma coisa errada se você disser amém, você está concordando também.
Então é nesse sentido. E aí um desses termos aí, eu não sei se é emun, o emun é derivado dessa palavra emuná, ele quer dizer treinamento. Então quer dizer que a fé hebraica é uma fé que está sempre em execução, sendo exercida, treinada, desenvolvida sobre as Escrituras. Tanto que até o dia de hoje, se a gente for olhar lá, os judeus estão em frente ao Muro das Lamentações, orando, se balançando e buscando a presença do Senhor, fazendo os mesmos rituais que faziam, com exceção do templo e dos sacrifícios. Eles continuam buscando a Deus e crendo, a fé deles depositada na Torá, nas Escrituras, que eles aprenderam. E a nossa fé, ela vai muito mais longe do que isso, né? Um pouco dentro de um contexto diferente, né? A gente já tem milagres, busca a salvação, busca o retorno de Cristo, a igreja vai ser arrebatada, etc, etc, etc. Então a fé, elas partem de um ponto convergente, que elas vão se abrindo um pouco do judaísmo para o cristianismo e vão tomando um caminho um pouco diferente. Mas o que desenvolve a fé é a palavra de Deus. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o firme fundamento, ela é o suporte, ela é o alicerce da nossa fé, da nossa casa, da nossa vida. Jesus disse, né, que a casa que está alicerçada sobre a sua palavra, vem a chuva, vem o vento, dá de encontro com a casa e a casa não cai, porque ela está firmada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Então, quando a nossa fé, quando nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e conseguimos ver as maravilhas que Deus tem feito, que Deus cura, a nossa fé vai alcançar a esperança de ser curado no dia de alguma enfermidade. Porque a palavra de Deus está dizendo que Deus faz e tem poder para fazer isso. A nossa fé não é abstrata. A nossa fé está depositada no Deus vivo e nos registros que a palavra traz. Por isso que quando se prega, se fala muito sobre a palavra, é a palavra que vai produzir fé em você. Se dissesse para você, Deus cura, e você nunca leu que Deus curou, você ia crer? Certamente não. Que Jesus vai vir buscar a igreja, isso é um absurdo para um judeu. Mas você crê, você tem fé nisso. Porque um segundo agente da fé está sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus. O Espírito age sobre a palavra e assim produz fé na tua vida, no teu coração, para que você possa alcançar os resultados que você espera, para que você possa alcançar as promessas de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para a tua vida. Então a gente precisa estar muito focado nisso, irmão. Na parte 2 ali, as horas já têm passado, eu não posso, mas Ele pode. Então a gente precisa ter a ciência de, eu tenho fé, eu creio, porque a palavra testifica que o meu Deus é poderoso, o que Ele faz está escrito. Jesus disse que todo o poder foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. E Jesus deu esse poder para a igreja através do Espírito Santo de Deus. Só que eu preciso ter a ciência que eu entro com a fé, mas quem faz as coisas é Deus. Deus é quem opera tudo por intermédio de todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então Deus pode usar qualquer um de nós aqui para curar alguém. Pode usar qualquer um de nós para salvar alguém, para ressuscitar alguém. Foi eu que fiz? Não, Deus que fez. Então nós precisamos entender isso. A gente não precisa ficar com receio de orar por alguém. Será que vai ser curado? Será que não vai? Você não cura ninguém. Você crê no Deus que cura. E se for a vontade de Deus, Ele vai curar. Então, o fato de você orar e Deus não curar não significa que você esteja de mal com Deus. É Deus que cura. É Deus que faz. Então, a gente precisa ter bem gravado. Eu não posso, mas Ele pode. E quando Ele pode, nós estamos firmados nele, usamos então o que Paulo disse. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se tem monte, em Jesus eu posso vencer o monte. Se o monte não sai, o Senhor me capacita a eu passar para o monte. A ação de Deus sempre vai ser assim, amigo. Ou Ele tira da frente, ou Ele te dá força para enfrentar e ir adiante. Só um pouquinho, o Senhor me quer ir. Às vezes a gente também é usado só como um canal de Deus, né? Para que
pessoa e através da fé da pessoa, a pessoa foi curada, né? Daí eu fiquei assim, né, assim, pasma com isso, porque eu não tive fé, mas através da pessoa. Então, às vezes a gente é usado só como um canal mesmo, né? Eu acredito que sim, né? Caso eu não queira esclarecer, tipo, Nós temos que fazer a nossa parte. A senhora fez a sua parte. porque, tipo, eu não tive fé, sabe? Eu não acreditei mesmo que a pessoa ia ser curada porque era um câncer. E eu fiquei, assim, eu acho que através de mim, entendeu? Não porque Deus não tenha poder. Bom. Mas eu pensei assim, eu não vou, através de mim não vai acontecer. Eu E a acho gente que... bota limitações, né? Não, eu acho que nesse sentido a senhora olhou para a senhora e falou, É. eu vou lá olhar, eu vou lá no hospital e Deus não vai fazer porque eu estou indo lá. Na realidade não tem eu. A gente só vai, a gente só ora em nome de Jesus. E se for a vontade dele, a hora dele, ele através de pode mim, eu não fazer. acreditei que Deus poderia fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa estar ciente disso. A nossa incumbência é orar e crer que Deus pode fazer. Mas essa dúvida que eu queria tirar para o irmão. Então, Deus só opera se eu estou orando, só se eu tiver fé. Assim, eu tenho que ter fé que a pessoa vai ser curada, e só assim para Deus curar aquela pessoa? Ou só a pessoa tendo fé, eu só sendo um canal, orando, fazendo a minha parte, Deus opera? Olha, mano, eu gostaria de ter uma ciência exata para responder isso, mas Deus vai operar se for a vontade dele. Sim. Então, eu já vi grandes homens de Deus, pastores, enfim, né, orarem e Deus opera. Até Jesus falou, se a profeta salvou, né? Exato. No caso, então, a pessoa que teve fé, através da fé da pessoa que Deus Em operou. vários momentos, Então, Jesus Deus respondeu tem um assim: canal, assim, no caso. nós somos os agentes de Deus, de orar, de interceder. Se for a vontade do Senhor, Ele vai curar. Se não for, Ele não vai curar. Obviamente que a pessoa tem que crer também Sim. que Deus pode fazer um milagre na sua vida, né? Mas isso está muito relacionado ao que Deus quer fazer, né? A gente só não pode se limitar e achar que eu não vou lá porque eu sei que Deus não vai me usar para curar. Na verdade, eu tenho que ir, né? Às vezes não é para curar, às vezes é para salvar, Sim. é para trazer um ânimo para a pessoa, enfim. A nossa função é ir por todo mundo e pregar o evangelho por toda criatura. E aí o que ele diz? E quem crer, não é só fé, e quem crer, será salvo. Foi o que eu fiz, mas se eu disser para o irmão que eu tive fé mesmo que a pessoa ia ser curada, eu estou mentindo. Mas que bom que a irmã falou, irmã. Então aqui a gente já pode aprender com isso, né? Que quem cura é Deus. É. Então eu creio nele e eu vou lá orar porque a palavra manda eu orar pelos enfermos, né? Então eu creio num Deus que faz milagres. Agora o fazer milagres é Deus. É que é algo tão sobrenatural, né? Que eu sou muito assim, eu gosto de saber, de ver as coisas, entende? E entender. Então, às vezes, eu me limito por causa disso, sabe? Quando a parte do sobrenatural, eu já fico assim, sabe? Eu acho que eu não consigo, porque, como o irmão disse, eu acho que olha muito para mim, né? Claro, irmão, nenhum de nós consegue. Então é Deus que opera em todos, ou através de todos, né? Então a nossa parte é fazer o que nós ir, orar, ungir, e Deus vai fazer, se for a vontade dele. Eu também fiquei surpreso com eu me lembro que muito eu olhei para esse jovem aqui, né? E Deus nunca curou ele, nem de dor de cabeça, nem de barriga. Mas enquanto ele estava doente, eu estava orando. Quem sabe foi a maneira de Deus fazer orar mais, né? Não sei, nunca aconteceu nada com ele, está aí forte. E aí outra vez o irmão Macedo veio que disse que eu orei por ele e ele passou a dor. E aí eu fiz a mesma pergunta. Quando isso?
irmão. É Ele. É Ele que faz. A glória é dele. Ele opera quando Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quer. E a nossa parte é ir. Orar, é impor as mãos, é ungir, é falar do amor de Deus. Né? Foi na quarta-feira que eu sou lugar no culto doméstico lá, né? Fomos lá, culto doméstico, já é quinta, quarta-feira. Um casal com mais de 80 anos, ele com dificuldade de se locomover, ele queria se locomover. E a gente foi lá. Imagina, eu não vou lá porque. Né? O que eu vou fazer lá, né? Quem sabe o que Deus tinha para fazer seria através de mim. Quem sabe através de um outro irmão que vai lá no 7º dia. Quem sabe se nós não tivesse ido lá no irmão Valdo, né? Vamos esperar alguém lá. E a gente foi, eles vieram. Né? Então, a gente tem que parar de olhar para o eu. A gente tem que jejuar, orar, consagrar, colocar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. Não só isso, só não Na quarta-feira nós estávamos na aula de teologia lá e surgiu a situação do óleo da unção, né? E aí o professor tinha nos esclarecido que muitas pessoas depositam fé no óleo. Na verdade, que eu quero o milagre primeiro é a fé da pessoa, a oração do justo e a vontade de Deus depois. Então o óleo é simplesmente uma ilustração simbólica. É uma ilustração simbólica que se usava para curar feridas, para passar em feridas e machucados na pele, enfim, para passar no cabelo, para ungir de limpeza, de asseio, né, quando ia se alimentar, enfim, porque não tinha tanta água disponível naquele tempo lá. Então o óleo tinha uma dessas funções, na consagração também, mas o óleo em si ele sempre foi símbolo de outra coisa, uma simbologia do Espírito Santo de Deus, né? Então é isso que a gente precisa. Nós conseguimos ter esse discernimento com o Espírito Santo, né? Quem sabe o povo de origem lá que praticava todas essas coisas ainda não consegue perceber o que é o óleo da unção. Né? Para eles era para o sacerdote e tal. Mas, como símbolo do Espírito Santo, nós temos esse óleo sobre a nossa vida. Todos somos sacerdócio real pelo Espírito. Né? Então todo mundo tem um azeite de Deus derramado sobre si. O agir de Deus, às vezes a gente acaba meio que pensando o agir de Deus de forma limitada, assim, né? Deus ele é tão soberano que ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Não tinha ninguém ali. Vai jumenta, né? No momento que a irmã foi ali, né? Está ali mais história. A senhora não teve como é que eu vou dizer, a percepção do que Deus estava podendo fazer ali e da sua posição ali enquanto uma proclamadora do Evangelho. A senhora foi ali como uma embaixadora de Cristo ali. Era a senhora ali, não tinha outra. Né? A senhora estava ali, a senhora proclamou a palavra através da oração, foi, né? Talvez isso aí estimulou a fé da outra pessoa também, sabe? Tu tem fé que Deus pode? É que só o fato de, às vezes, sim, pode ver, se tu estiver em algum lugar que as pessoas estão tendo problema, quem é que eles vão pedir para fazer alguma coisa, falar alguma coisa? Crente, né? Não, crente, faz uma oração aí pra gente, né? Porque eles sabem que ali tem algo, né? Mesmo que a nossa fé talvez às vezes não alcance o que a gente pensa que deveria alcançar, né? Mas Deus ele faz o agir dele, não, é contigo mesmo. Deus, a soberania de Deus, assim, irmãos, a gente, às vezes a gente parece que a gente perde a noção de quanto Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele pode fazer todas as coisas. Deus. Não podemos limitar Deus e colocar numa caixinha de fósforo. Né? Deus é infinitamente maior do que a gente pode pensar. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Pedro disse para ele: "Se é tu, mestre, manda eu ter contigo." E Jesus: "Então vem. Tem machão, tem coragem, tem fé, vem." E Pedro foi. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele mudou.
Mas que bom que quando ele afundou, ele estava ao alcance da mão de Jesus sempre, né? O homem de pequena fé. E aí o que acontece? O que a Bíblia não fala. Mas Pedro volta caminhando para dentro do mar. Não existe outra alternativa. Jesus não pegou Pedro. Então, na ida afundou, mas quando estava agarrado em Jesus, ele não afundou, não. Ele voltou para dentro do barco da mesma maneira. Está escrito? Não está, mas é só estender um pouquinho o pensamento para a gente entender isso. E para terminar, agora já se passaram, eu só quero usar um exemplo de Elias. Elias profetizou que não ia ter chuva, né? E Deus manda ele voltar e falar para Acabe que agora ia chover. Então Elias vai lá, se apresenta com Acabe, diz assim: sobe e vai comer, porque eu escuto rumores de grande chuva. Mas como assim? Tinha uma nuvem no céu. Eu escuto rumores de grande chuva. Está vindo a chuva aí. E disse que Elias vai para o monte para orar. Pega seu moço, fica lá, olhando para a banda do mar lá, que eu vou orar agora. Mas ele já tinha crido que iria chover, ele já tinha dito para cá. E ele dobra o seu joelho, bota a cara no pó, ele vai orar, faz a sua oração, levanta e olha para o moço: o que está acontecendo aí? Vou desistir, né? Então vou orar mais, não está acontecendo nada, foi errado, uma revelação furada. Dobrou o joelho de novo, com a cara no pó, e ele foi orar. Teve a oração, e ele levanta e ele diz para o moço: o que está acontecendo aí? O que está vendo? Ele disse: olha, lá no fundo eu vejo subir uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Elias se levantou e avisa para Acabe que está vindo o temporal e vamos se mandar, porque a chuva vai pegar. Então isso é fé. Isso é crer. Falou antes de acontecer, profetizou a sua bênção. E quando parece que não aconteceu, ele continuou insistindo. E quando ele viu uma nuvem bem pequenininha lá no horizonte, já parou de orar, Deus já me ouviu, já respondeu: está vindo a chuva, eu vou me mandar para não me molhar amanhã. E é isso que a gente tem que aprender com os homens de Deus. Crer que o nosso Deus, ele é poderoso, ele é tremendo. Eu tenho olhado os vídeos de cosmos, de universo, de não sei o que, eu estou viajando. E se você diz tantas coisas que existem que a gente não sabe, que os nossos olhos não alcançam, aí você vai ver o tamanho de Deus. Aí você vai começar a ampliar a tua fé e saber que o teu Deus, ele não é limitado. Nosso Deus é eterno. Ele criou todas as coisas do nada. Ele criou todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé? Senão nós vamos ficar aqui falando até amanhã. Vocês têm algum irmão que está em campanha, passe aqui para nós orarmos todos juntos.